Oi, pessoal, meu nome é Carol Ribeiro e hoje eu vou bater um papo aqui com o Fernando Alexei, que é mais conhecido como Fernandex aqui na Quilha. E aí a gente vai falar um pouco hoje sobre como fluxos e processos bem definidos podem ajudar a sua empresa. Fernandex, quem é você na Quilha? Na Quilha, atualmente eu tô MPO Sênior e sou Chapter Lead do Chapter de Design, né? Então, boa parte do meu trabalho aí é realmente lidar com processos e fluxos, então isso é uma demanda muito importante para mim. Eu atuo aqui como líder de um squad, junto com um Tech Lead, e sou PO de alguns projetos que são os projetos dessa squad. E acaba que uma hora ou outra eu também estou atuando em pequenas partes de outros projetos pela parte da demanda de design. Vamos entender primeiramente o que é ter um fluxo e processo de trabalho bem definido. A definição mais rasa, né, e básica dele é ter um decisor desse processo. Saber quem é o decisor é muito importante, até para que todos os envolvidos nesse processo possam consultar alguém. Caso tenha mudança nesse processo, tem alguém para ter a palavra final de vai ser dessa forma, vai ser da outra forma. E ter o início e o fim desse processo bem definido também. Acho que seriam esses 3 pontos mais relevantes, né, para ter o que é um processo bem definido. O decisor, onde ele começa e onde ele termina. Quais problemas podem ser resolvidos quando você tem um fluxo bem definido? Os 2 mais valiosos deles são a questão da ociosidade / motivação de quem está envolvido nele. E o segundo é o controle, né? Você conseguir prever situações, prever erros, prever problemas e assim conseguir encaixar e achar melhorias dentro disso. Por que motivação e ociosidade, né? Porque acontece, se eu sou um colaborador, né, e eu tenho uma demanda, e essa demanda tá clara para mim, como por exemplo, no meu caso PO, né? É claro para mim que eu tenho que organizar o backlog, eu tenho que toda segunda-feira fazer uma planning, na verdade acaba que é segunda-feira, mas na verdade o certo é toda a abertura de sprint, eu tenho que fazer uma planning desse projeto, revisar certinho e ocasionalmente fazer os entregáveis para os nossos clientes, mostrando o que foi feito, o que não foi feito, fazer qualquer tipo de alinhamento com o cliente. Então essa é a minha demanda. Se eu sei onde ela começa, onde ela termina, tudo que eu preciso fazer, eu consigo inclusive achar melhorias para mim mesmo dentro disso. E eu consigo me motivar, porque eu acordo de manhã, eu sei o que eu tenho que fazer. E evito também que eu fique ocioso, porque se, por exemplo, se eu já entreguei tudo dentro dessa minha demanda, né, dentro desse processo, eu consigo estudar para qualquer outra melhoria dentro desse processo, eu consigo ser introduzido em algum outro processo. Geralmente, quando a gente trabalha em modelo de trabalho remoto, quando a gente não tem a nossa demanda muito bem definida, a gente recebe uma cobrança aleatória de algum gestor em algum momento, de tipo, eu preciso que você entregue isso, ou então, por que você não fez isso? Isso é frustrante, entendeu? Porque eu não sabia disso, e geralmente a gente não tem esse costume de confrontar essa ideia, né? Que chega pra gente, tipo, poxa, por que você não fez isso? Algumas pessoas até têm esse ímpeto de chegar e falar, isso eu não sabia que era pra fazer isso, ou não sabia que era para ser feito desta forma. A maioria das pessoas recebe isso, não, beleza, vou fazer aqui e tal. E isso é frustrante, porque a pessoa vai se desdobrar e entrar num novo processo, por uma nova demanda que ela nem sabia que existia. E a segunda parte, que eu falei que é o controle, para o gestor é muito importante, porque se isso está bem definido, né, vamos supor, eu tenho aqui o meu processo que é o seguinte, na planning eu planejo as demandas de desenvolvedores, de designers e dos QAs. E aí, na tarefa do QA, ele tem que fazer um teste de regressão, por exemplo. Então eu sei que dentro desse processo, para ele começar a fazer o teste de regressão, uma certa tarefa tem que ser feita antes, né? Que é o famoso build. Tem que estar pronto aquilo ali, o desenvolvedor tem que ter concluído aquela tarefa dele. Se chegar na quinta-feira, por exemplo, o meu desenvolvedor não entregou ainda o meu build, que eu precisava que estivesse pronto, sei lá, na quarta ou na terça, eu sei que o QA não vai conseguir fazer a demanda dele. E eu só sei isso porque esse processo está muito bem definido, não é algo aleatório que tipo, em algum momento o QA vai pegar, o QA vai pegar um dia, o QA não tem prazo. Se eu tenho um prazo certinho, se é um processo bem definido, eu consigo me antever a isso. Então eu já vou chegar, conversar com o meu desenvolvedor, quando é que a gente vai entregar, o que aconteceu, o que a gente pode melhorar aí. E aí eu já consigo alinhar também com o QA, de chegar pro QA e falar, quinta-feira a gente vai conseguir testar. Mas vamos testar então essa outra coisa aqui, vamos fazer uma regressão nessa parada aqui, pra semana que vem a gente fazer o que a gente tinha alinhado essa semana. E a gente se reorganiza. E aí eu vou sempre prevendo erros, trabalhando em cima, eu procuro melhorias. É muito diferente, por exemplo, eu não tá definido. Então o QA vai chegar na sexta-feira pra mim e falar assim, não testei nada essa semana. E aí, mas por que? Porque o desenvolvedor não conseguiu entregar a tarefa. Aí eu vou na sexta-feira atrás do meu desenvolvedor pra entender. Quando eu perdi a semana, não fiz nada, o QA ficou ocioso, não trabalhou. E foi uma semana sem entregáveis, foi uma semana, né, sem muitas soluções, sem muita qualidade de entrega. Como ele te ajuda como pessoa em si, mas ele
em relação à equipe, como que esse processo bem definido pode ajudar na equipe? Acontece isso, por exemplo, se o QA, ele usando, né? Vamos botar o design agora, para também não ficar tudo em cima do QA. Vamos supor, se o designer tem uma tela para fazer, e aí essa tela eu preciso ter alinhado com o meu cliente, como essa tela deve ser. E aí eu falo, isso aí eu vou estar pronto com isso aí na segunda-feira. E aí ele sabe que o processo dele é o seguinte, ele precisa receber essa demanda em briefing e construir uma tela. Assim como o desenvolvedor sabe que ele precisa receber a tela para poder desenvolver a tarefa dele. Se eu não entrego isso pro designer, ele não vai ficar ocioso ou desmotivado, não vai saber o que fazer, porque eu já alinho com ele que o processo é o seguinte, cara, eu tenho que te entregar até tal dia. Se eu não te entregar, você faz tal coisa. Se eu não te entregar, você me cobra. Então, como ele sabe que eu sou o decisor dessa tarefa, que eu sou o decisor desse processo, ele já vai me falar, cara, cadê aquela tarefa? Cadê o briefing da tela que eu preciso fazer? Onde é que eu faço? Ou então eu já alinhei com ele, por exemplo, cara, se terça-feira não tiver esse briefing dessa tela, você na terça-feira você pega outra tarefa, você vai para outro projeto. Então ele já sabe, ele vai chegar, vai pegar. E aí é muito ruim de, por exemplo, isso evita e ajuda a equipe a ter motivação por conta disso. Ela está sempre em constante andamento. E eu não tenho também como cobrar por algo de forma desestimulante, de chegar, cara, você não me entregou isso. Se ela te entreguei na terça-feira e você não me entregou. Sendo que eu já tinha alinhado previamente com ele, com o meu designer, que eu ia entregar isso na segunda. Então se eu entreguei terça-noite, eu não posso esperar que quarta de manhã isso esteja lá, porque a gente já alinhou isso. Então eu também sei disso. Então assim, a gente ajuda todo mundo, mesmo errando, mesmo tendo qualquer tipo de atraso, se manter na linha, se manter focado, se manter motivado, se manter, sabe, em constante conversa, em constante horizontalidade e transparência no todo, sabe? E ajuda muito, porque como eu sei que cada parte, né, como onde essa pessoa tá, o que ela tem que fazer, qual é o fim disso, qual é o início daquilo, ajuda também as pessoas que estão envolvidas nisso me cobrar, me perguntar certos status, sabe? Porque elas sabem que é o decisor. É muito diferente de, por exemplo, vamos supor que um projeto não tem PO, que geralmente é quem organiza o backlog e as demandas. Aí deu um problema, ou então deu um problema numa regra de negócio. Então, vamos supor que um projeto não tenha PO. E daí, o desenvolvedor vai fazer uma tarefa, vou usar exemplos simples aqui. Tela de login. Para algumas regras de negócio, para alguns escopos, não faz sentido na tela de login ter o cadastro, porque o cadastro é feito dentro do sistema. Só que eu só sei disso se o projeto está alinhado. Quem alinha o projeto, quem faz esse fluxo, quem faz as entregas e tudo mais. E geralmente é um PO ou alguém acima do PO que organiza esse processo. Olha, o PO coleta isso aqui, PO coleta, bota no backlog, a gente começa a sprint e ele entregar vai dessa forma. Se eu não tenho um decisor, se eu não tenho um PO, não que o PO seja um decisor, mas vamos supor que eu não tenho um PO nesse processo aí. Aí o desenvolvedor foi fazer a tela de login. Aí surgiu a dúvida, vai ter cadastro em tela de login? Aí ele fala com, provavelmente, talvez o tech lead, ou então talvez até com o design. Vamos supor, ele fala com o design. O design, vai ter cadastro? O design, cara, acho que pode ter. Aí ele faz o cadastro. Cadastro são umas telinhas a mais, ele tem que botar lá, cadastro, nome, e-mail, é uma tarefa a mais. Aí entrou, subiu, mandaram pro stakeholder. Aí ele, cara, não tem que ter cadastro é só dentro do sistema. Aí volta essa tarefa, aí o cara vai lá, tem que tirar o cadastro, aí o QA vai ter que testar esse cadastro novo, o design vai ter que fazer a tela sem o cadastro. Então, isso tudo gera uma frustração, porque o cara tem que refazer a tela, fazer de novo, voltar na tarefa. Se ele tivesse tudo bem definido, ele é direto na fonte. Quem decide isso? É fulano? Então fulano, vai ter ou não vai? Peraí, vou ver. Vai ter. Acabou, tá resolvido. É muito mais fácil para todo mundo envolvido. Isso melhora também a qualidade, né, das pessoas que estão trabalhando. Tem sempre uma pesquisa que eu gosto de citar nessa questão de motivação e tudo mais, que é o seguinte: quando a gente geralmente tem um processo bem alinhado, definido com a equipe de forma transparente, todo mundo sabe onde começa, onde termina, o porquê. Tipo, eu tenho que fazer isso por conta disso, eu tenho que entregar isso por conta daquilo e tal. E aí, eu gosto muito de citar esse exemplo, que é o seguinte: foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, foi contratado um grupo de pessoas, grupo A e grupo B. O grupo A ganhava X dinheiro, vamos botar aí 15 mil, ganhava 15 mil mensalmente para montar Lego. Aí ele montava Lego, aí tinha um gestor lá que via montando. Quando ele acabava no final de dia, todos os Legos que ele tinha montado, o gestor ia lá e desmontava, e jogava na caixinha. E aí ele ia para casa. E aí o segundo grupo ganhava bem menos, vamos botar aí 3 mil reais. E aí esse grupo montava o Legozinho dele lá, e o cara pegava esse Lego e botava numa vitrine. As pessoas do primeiro grupo, mesmo ganhando mais, a maior parte delas pediram demissão no final do mês, no passado dos meses. Inclusive, elas relataram em entrevistas que elas eram muito desmotivadas. E aí você consegue ver que não é necessariamente o trabalho que motiva as pessoas. Beleza,
tem trabalhos que são mais complicados de lidar e tal, mas no geral é o sentido do trabalho que faz com que as pessoas deem valor a ele. Se o meu trabalho tem valor, se ele tem sentido, que o que eu estou entregando tem sentido, eu fico motivado por isso. Então, você ter um processo alinhado de trabalho faz ele ter sentido, porque você consegue entender o antes e o depois dele. É muito diferente de eu pedir tarefas aleatórias, se a pessoa não entender porque ela tá fazendo aquilo, dela, sabe, ser pedido coisa no meio do caminho sem sentido, dela tirar a dúvida e não ter alguém para responder ou para decidir por ela. Isso se torna complexo e frustrante, desmotivador, além de ter a ociosidade. A ociosidade no trabalho nunca é legal. Você acostuma as pessoas mal, as pessoas ficam desmotivadas, elas não sabem muito bem para onde ir e não sabem nem aonde investir essa ociosidade de forma assertiva, porque às vezes se você tem uma ociosidade também trabalhada, tipo, ó, nosso processo é o seguinte, se você ficar ocioso, você faz dessa forma aqui. Já é um processo definido. Eu digo pro cara, ó, se você estiver ocioso, você segue esse caminho aqui. Esse modelo ajuda muito, principalmente pessoas mais júniores, que estão entrando no mercado realmente para aprender. Elas têm a vontade, elas têm a expertise, mas elas não têm a maturidade comercial de um colaborador com anos de experiência. Então ela tá ali para aprender. Então se chega uma pessoa júnior, porque quando você não tem um processo definido, o que você está dizendo para as pessoas basicamente é decide aí. A pessoa não tem maturidade profissional para decidir aí. Se torna uma coisa dessa forma, né? Acaba no final sendo frustrante. Então, entrega o ouro. Como criar um processo de fluxo bem definido no trabalho? Isso é uma resposta ampla, mas eu tentei resumir, enxugar isso em 7 passos simples. Passos que ajudam muito nesse todo. Que eles não, acho que não tem a pretensão de ser, nossa, o definidor, mas dá um ótimo caminho. Fazendo esses 7 passos, vai surgir muita ideia de como melhorar cada um desses passos ou até mudar a ordem de cada um deles. Mas eu gosto de fazer o seguinte, eu acho de que o primeiro passo primeiro tem que ter um decisor desse processo, tá? Quem vai ser o decisor? E aí isso é uma tarefa que gera discussão e tudo mais, tipo, eu acho que é fulano por conta disso, mas tem que ter um decisor. Isso é muito importante, porque se você não tem um decisor, vai acontecer de como supor. Vamos usar um exemplo de uma empresa de tecnologia, vamos usar até a Kinner como exemplo. A gente tem um QA para cada equipe, beleza. E aí, a gente tá tendo muito bug. Estamos tendo muito bugs e tal, sei o quê. E aí, faz uma reunião e fala assim, gente, qual é a melhor forma de mudar esses bugs? Aí um levanta, vamos fazer um semáforo de QA. Aí o outro levanta, vamos contabilizar esses bugs. O outro levanta, vamos fazer teste de regressão. O outro levanta, vamos fazer TDD. Beleza. Todas são ideias maravilhosas. Qual a gente vai seguir? Se não tem um decisor, fica solto. E aí? Beleza. Aí vai terminar a reunião, vai todo mundo pro seu canto e ninguém resolveu nada. Se tem um decisor, ele foi incumbido disso. Então ele vai ver, então vamos fazer essas duas, ou vamos fazer todas, ou vamos fazer nenhuma, vamos fazer essa. E ele é a decisão final. Até pra provar, né? E assim, todo o processo quando ele é definido, não necessariamente ele tá totalmente assertivo. Às vezes rola essa experiência de tentar e tentativa e erro. Então, mas pelo menos tem uma pessoa pra definir isso. Falar, cara, vai ser dessa forma. Então o decisor é muito importante. Depois, quando tiver o decisor, eu acho que o ideal é esse decisor começar fazendo um fluxograma, né? Desse processo. Onde ele começa? Onde ele termina? Como é que, por exemplo, é uma sprint? Ela começa com a plane, beleza. O que a gente define na plane? De qual forma e tudo mais. Então ele começa aqui e como é que acaba a sprint? É no sprint review? É na retro? É na entrega para um cliente? É na última reunião? É no final do mês? Como é que a gente começa esse processo aí de request, de demanda e tudo mais? Então vamos usar o PO aí. Vamos usar o PO e uma sprint como exemplo. Como é que uma sprint começa? Vou começar no sprint planning. Beleza. Como é que ela vai ser feita? A sprint planning vai ser dessa forma. Beleza. E depois da sprint planning, a gente começa a nossa semana e vai ter 2 deles. Na sexta a gente vai ter o sprint review e a cada 15 dias a gente vai ter uma reta. Beleza. Temos um fluxo definido aí. Quem vai participar disso aí? Fulano. Show. Temos um fluxograma bonitinho montado. Depois disso, acho que o segundo passo é definir as tarefas. Então, quais são as tarefas dessa sprint planning? Por exemplo, na sprint planning a gente vai estimar as tarefas. Então, isso é uma tarefa que envolve muito o tech lead. Vai envolver todo mundo, mas envolve mais o tech lead, que ele vai estar ali com o PO estimando aquelas tarefas. O PO, por exemplo, vai ter que fazer os user stories das tarefas. E durante a sprint, o desenvolvedor vai ter que desenvolver as tarefas, o QA vai ter que testar o que foi planejado na sprint dele, o design vai ter que desenvolver as telas que foram planejadas na sprint dele. Então, essas são as tarefas. Quais são as tarefas? Fazer cards, mover os cards dentro de um board, estimar tarefas, falar para cada pessoa quando tiver algum erro, participar ativamente das deles. Essas são as tarefas. Depois que eu tiver cada tarefa definida, mover o card, estimar tarefas, fazer o que, fazer cada entrega, eu vou definir os responsáveis por cada tarefa. Por exemplo, estimar os cards. Quem é o responsável? De desenvolvimento vai ser o tech lead. Beleza. De QA, quem vai ser? Se eu tenho um QA na equipe, faz sentido que quem vai estimar a tarefa de QA é o meu QA. De design, quem vai ser? Se possível, o design. Se for uma tarefa complexa ou tudo mais, eu levo pro chapter de design para ele ver se essa tarefa demanda de mais tempo. Mover os cards. Quem vai mover o card do backlog pro doing? Quem pegar a tarefa para fazer. Então, se a tarefa tiver com o desenvolvedor, ele vai mover ela pro doing. Quem vai mover
pro build e de que forma? Vai mover pro build depois que ele tiver feito a tarefa toda e ela tiver comitada, tiver pronta para fazer um build. Então move ela para build. E aí pronto, tá definido já as tarefas e quem vai fazer cada tarefa, os responsáveis de cada tarefa. Depois que eu fizer isso, né, o próximo passo é definir os prazos e periodicidade dessa tarefa. Por exemplo, qual o prazo para entregar essa tarefa aqui? Por exemplo, o design, qual o prazo para fazer essa tela aqui, que eu botei aqui para estimar e tal. O prazo para estimar é o prazo dentro da plane. O prazo para entregar essa tela é o prazo que ele estimou dentro da plane. Então já tem um prazo definido aí. E qual a periodicidade? Toda segunda-feira a gente vai fazer isso. Então, semanalmente, toda segunda-feira a gente vai se encontrar e a gente vai estimar essas tarefas e toda semana vão ser entregues de tal forma. Então, essa é outra questão que a gente deixa bem claro. Mas isso, eu estou falando um macro. Dentro desse processo, tem as microprocessos também que ocorrem. Por exemplo, olha, se você tiver qualquer dúvida, você me manda mensagem. De que forma? No canal do Discord. Qual período? Sempre que você tiver dúvida. Então, é outro processozinho que eu tenho bem definido. E tento deixar tudo isso o mais claro e mais amarrado possível para cada um dentro desse processo. Então, olha, qualquer dúvida, porque eu posso fazer o seguinte, se eu sou uma pessoa muito ocupada, vamos supor, eu sou um PO muito ocupado, estou lidando com 60 projetos diariamente, então eu não vou ter tempo para minha equipe, então eu posso alinhar com ele o seguinte, gente, qualquer dúvida, o processo é, anota no documento e na daily vocês me trazem. Então, quando chegar na daily, eu vou querer ver essa documentação anotada. No meu caso, eu falo, cara, tiver dúvida, me fala, me chama, e aí eu vejo o que fazer. E tem outros prazos dentro disso aí, outros processos que a gente tem alinhado também. Por exemplo, cara, essa tarefa você foi fazer, teve algum erro a mais, tem alguma observação dela, comenta no card, deixa comentado lá, é um outro processo. De que forma eu devo comentar? Marca a pessoa, marca o PO e comenta o problema. Sempre marca. Então, dentro de um processo macro, que é a minha sprint, que eu estou usando como exemplo, eu tenho microprocessozinhos que me ajudam no todo, né, de como fazer cada questão dessa. E como é que eu penso nesses microprocessinhos? Aí vem o quinto ponto, que é pensar nos cenários de erro. Cara, pensar nos cenários de erro é muito importante, principalmente para quem trabalha com gestão, porque fazer gestão, ser PO e tudo mais, acho que a tarefa principal disso é fazer a gestão da informação, né? E o processo nada mais é do que uma boa gestão das informações, porque tudo isso é informação, todo texto, toda documentação, toda palavra, toda reunião é informação. Então, fazer uma boa gestão da informação está contido em ter um bom processo, ajuda você a fazer essa boa gestão da informação. Então, pensar nos cenários de erro me ajuda e facilita a lidar com isso. Eu não posso esperar que tudo vai funcionar perfeitamente. Pode acontecer de, por exemplo, que atrasou, o desenvolvedor atrasou, o cara teve dúvida. Então, eu vou pensando nos cenários de erro e dou soluções para esses cenários de erro, que são esses, né, microprocessinhos. Então eu vou deixando tudo claro para todo mundo. E aí eu tenho que alinhar com o meu time e ver a necessidade do meu time, da empresa, do local onde eu estou, a melhor forma de entregar isso para eles. É documentando? É repetindo isso toda vez que eu falar? É deixando um documento para a pessoa e falar, gente, todo problema que vocês tiverem, olha esse documento aqui. Aí a pessoa vai lá, vou procurar meu erro, tem um FAQ aqui. Então vai de time para time. Eu tenho que entender a necessidade do meu time para entregar isso pro meu time da melhor forma. No meu caso, eu deixo tudo documentado. Ó, esse é o processo. Teve dúvida? Faz isso aqui. Teve erro? Faz isso aqui. E toda daily que acontece qualquer erro, qualquer desalinhamento, eu repito isso. Cara, aconteceu isso aqui, você podia ter me falado. Gente, sempre que acontecer isso aqui, vocês me falem da seguinte forma, reporta da seguinte forma. Isso vai ficando martelado na cabeça do pessoal. E aí, vem parafraseando uma ideia, às vezes pode soar complexa, mas é muito verdade. Quando a gente tem um time bem alinhado, um processo muito bem definido numa equipe, qualquer pessoa que entra nova, ela vai ser inserida nisso organicamente, sabe? Eu não vou ter tanto esforço. O esforço maior é implementar um processo. Quando eu tenho pessoas novas, a gente não tem tanto esforço porque a maré vai levando a pessoa. A onda vai fazer com que ela se envolva ali no meio. Então, isso ajuda até na minha gestão, porque eu não vou ter tanto esforço, tanto gasto de energia para inserir essa pessoa em qualquer contexto. Depois disso, né, que aí vem um pouco do que eu citei já, é alinhar com os responsáveis. Como eu tenho microprocessos, tenho macroprocessos, tenho várias partes nesse todo, é sempre bom alinhar com cada responsável. Então, vai ter vários tipos de alinhamento. Como eu falei, documentação, são as deles. No caso, eu gosto de ver e mexe, falar com o pessoal, saber qualquer dúvida, tá em cima, perguntar e tudo mais, fazer sempre esse alinhamento e sempre reexplicar de uma forma sempre mega convidativa, mega empática e tendo assim, o maior cuidado e saindo dessas conversas com a máxima certeza que eu fui claro com a pessoa. Então, isso vale às vezes ver vários outros caminhos, fazer perguntas assertivas, porque tem muita gente que, não entendi, show, mas essa pessoa não entendeu. Como você garante isso? Muita empatia, muita conversa, muito olhar analítico, né, fazendo ali a boa vizinhança, fazendo a gestão. Cara, mas tu entendeu mesmo? Como quando você for entregar isso é dessa forma, tá? Você move daqui pra cá, você reporta dessa forma, você me chama no Discord, manda privado, porque às vezes a gente tem a falsa impressão
sensação de, vou mandar lá, gente, precisando de qualquer coisa, estamos aí. Eu tô mandando isso todo dia, ninguém procura, poxa, meu time que é incompetente. Não, cara, mandar qualquer coisa, estamos aí, não é fazer uma gestão da informação, não é estar próximo do seu time. Às vezes eu mandar um privado, e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá aquela tarefa lá? Tem alguma? O que aconteceu? Pô, isso aqui, ela era pra entregar ontem, o que houve aí e tal? E aí a pessoa vai falar, cara, aconteceu isso aqui, aí você já, legal, olha, isso aqui, tal. Aí você já repete, cara, quando acontecer isso, você faz dessa forma aqui e tudo mais. Então, é sempre fazendo, né, esses alinhamentos e tudo mais, até porque, com o tempo, você tendo um time alinhado, você evita a microgestão, que microgestão, sabe, isso é muito chato pro gestor e para quem recebe a microgestão. Por último, eu acho que é o passo mais difícil e mais importante também, mas ele é assim, totalmente importante, principalmente no modelo que a gente trabalha, geralmente, inclusive lidando com tecnologia, que é o modelo remoto, que é confiar nos colaboradores. É uma tarefa muito difícil, às vezes, de, tipo, cara, passei uma demanda pra pessoa, ela falou que ia me entregar quarta, e aí, tipo, como é que eu vou saber que ela vai me entregar quarta se eu ficar ligando e mandando mensagem pra ela no WhatsApp o tempo inteiro? Às vezes é difícil, mas é um autocontrole que tem que ter e tem que saber ser assertivo. Não adianta nada ficar e aí, cobrando. Isso não vai fazer a pessoa trabalhar mais rápido, nem vai fazer ela ficar motivada. Muito pelo contrário, vai fazer ela ficar bolada comigo. Então, eu tenho que fazer todos os processos, tenho que conseguir abraçar a minha equipe, fazer todos os meios possíveis para garantir que tá todo mundo olhando pro mesmo caminho, que tá todo mundo sabendo como funciona esse fluxo, como funciona esse processo, o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que entregar, o prazo, a estimativa, o que cada um tem que fazer em cada cenário de erro. Então, por isso que alinhamentos, conversas, fazer cada etapazinha, usar as reuniões de forma assertiva, de forma inteligente, usando as melhores palavras para falar pro pessoal, é muito importante. Porque se eu tenho tudo isso, eu consigo descansar minha cabecinha no travesseiro de forma mais tranquila, eu consigo ter uma paz interior melhor para confiar no pessoal. Porque se eu confio na minha equipe, e se eu falo pra pessoa, cara, e aí, tudo bem? E o cara fala, cara, não, tá tudo bem, tá tudo fluindo aqui, é verdade, então eu vou confiar nisso. Então acho que é a tarefa mais difícil, mas também a mais importante. Novamente, isso evita a microgestão, e não necessariamente isso significa também passar a tarefa na segunda, vou fechar meus olhos e esperar que sexta esteja pronto. Não, cara, vai lá, alinha, qualquer coisa, chama uma reuniãozinha de 5 minutos, e aí, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Faz as perguntas da forma certa, mas tudo isso, né, tá contido no processo, um fluxo bem definido, mas em muitas técnicas de gestão, de, né, comunicação assertiva, de comunicação verbal não agressiva, de empatia, de liderança, que ajudam a você fazer cada uma dessas partes. Mas o grosso é esse, é fazendo cada uma dessas partes, no final confiando na galera e que no final vai dar certo. São várias etapazinhas que o todo delas no final dá um grande resultado. Pessoal, ele também fez essa postagem de forma escrita no LinkedIn, inclusive fazendo analogia com café. Então, se você chegou até aqui, se você gosta de café, de fluxos e processos, então vai lá, clica lá, dá um apoio aqui pro nosso Fernandex, beleza? Valeu. É isso então. Valeu, pessoal.